mas explica aí pra galera que ainda não assistiu, ou quem assistiu, mas dormiu, às vezes perdeu ali um pedaço, não sabe direito do que se trata. A definição de Lua das Flores é que em 1930 eles deram o nome de Lua das Flores para o pessoal indígena americano. Ele deu o nome de Lua das Flores para a lua cheia, por causa que naquele lugar onde eles estavam ali, as flores, durante a lua cheia, as flores nasciam e ficavam no campo cheio de flores. Florido. Então eles deram esse nome de Lua das Flores, né? Naquela situação, aqueles indígenas lá, Osages e tal. O que acontece é que no começo do século, para quem não sabe, os Estados Unidos, vamos lá, geografia. Para quem não sabe, os Estados Unidos tem uma parte dos Estados Unidos do lado, poderia dizer, do lado oeste, né? Se olhar assim, é o lado de Los Angeles, tal, aquele lado da Corrida do Ouro ali, bem mais no centro ali, mais para aquele lugar, aquele meião ali, meio de que tem uns desertos e tal. Ele é um lugar que tem petróleo, tem muito petróleo. Os Estados Unidos tem muito petróleo ali. E o que acontece aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, quando você encontra, se você tiver, sei lá, sua casa, você vai furar e você encontra petróleo, o petróleo é seu. O petróleo não é do Estado, então nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. No Brasil, esse petróleo é do Estado e pronto. Pertence ao país. Ele pertence ao país, mas aí se você encontra... É que você não vai encontrar... É que, por exemplo, no Brasil você não vai encontrar petróleo, camada rasa, camada perto da terra de petróleo, né? Você precisa ir muito fundo no Brasil, se eu não me engano. Posso estar falando muito bobagem, mas eu vou falar com uma... Que isso, tudo geógrafo aqui. Vou falar com uma potência grande e aí vai ficar parecendo verdade. Então, você não vai achar petróleo no seu jardim no Brasil. Nos Estados Unidos não é mais fácil isso acontecer, mas é possível isso acontecer porque o petróleo está mais perto das camadas que as pessoas moram. Então, e nos Estados Unidos, se você acha o petróleo é seu. E aí você tem direito aos royalties do petróleo, né? Que é o dinheiro que o Estado ou que as petroleiras pagam para poder tirar o petróleo da sua terra, né? Porque você não consegue fazer nada com petróleo, né? Você não junta petróleo e vende na feira. Então você tem que fazer isso, a pessoa vai explorar. Aí você tem uma terra, eu tenho 400 quilômetros de terra, aí eu acho petróleo no lugar, aí eu vendo eu cedo aquele espaço através dos royalties para uma empresa ir lá e explorar, fazer buraco na minha terra inteira até achar o petróleo. E foi o que aconteceu com os Osages. Eles encontraram petróleo. E como eles encontraram petróleo, eles se tornaram... A gente está falando de 1920, 10, antes de 20. Antes de 20, tá certo. Antes de 20. Eles encontraram petróleo e a gente está falando... Isso é muito importante a gente pensar no tempo. A gente está falando de 1920. 20 anos antes, é o John Wayne matando bandido, falando que indígena é bandido, mexicano é bandido. Sim. Quer dizer, o Velho Oeste tá na cara ali, assim, né? A gente tem essa impressão de, quando a gente vê o Velho Oeste, de que os Estados Unidos tinham o Velho Oeste e aí, de repente, deu 1900, o Velho Oeste sumiu. Não. O Velho Oeste dos Estados Unidos, ali dos filmes de cowboy e tal, ele permanece meio que ali naquele lugar ali por décadas e décadas depois. Assim. Então, são os indígenas que... Ele vai se adaptando, né? Ele vai mudando. Mas ele não é algo tão pragmático como as pessoas imaginam. Assim. Parece que, tipo, 1892... Não, quando eu digo... Tinha gente atirando uma na outra e em 1900 tinha um prédio ali. Não é assim, né? Não, quando eu digo que vai se adaptando, o próprio Velho Oeste, o filme inclusive mostra isso, ele deixa ali rastros, né? Ele vai mudando, ele continua violento, só que de novas maneiras.
Você pega, tipo, Billy the Kid, esse cara morreu em, sei lá, 1940, dizem. Então, assim, é um momento ali de transição muito que é específico, porque você tem as grandes cidades, você já tem, tipo, grandes empresas que exploram petróleo, mas ao mesmo tempo você ainda tem uma cidadezinha que parece um faroeste ali. E aí é nesse lugar que os Osages ficaram trilhardários com o petróleo, mas assim, aspas, né? Ficaram trilhardários com o petróleo porque por razões, né? Que a gente não imagina quais, o governo dos Estados Unidos estruturou de um jeito que os Osages não poderiam simplesmente mandar no lugar. Então eles tinham uma série de responsabilidades, eles tinham umas travas, mas ao mesmo tempo eles permitiam o luxo, então você dava o luxo para eles, e aí eles se tornaram hiper ricos, a região ficou hiper rica tal. E então era um lugar muito rico, era tipo a região mais rica dos Estados Unidos, assim, esse lugar. E aí chegamos em 1900 e segunda década de 20, ali um pouco antes, que começaram a aparecer pessoas começaram a morrer de causas inexplicadas e, coincidentemente, todas elas eram Osages e todas elas eram herdeiros e todas elas tinham uma ligação com algum branco que ia ganhar o dinheiro que elas morressem. Então, só que isso foi sendo jogado para baixo dos panos para, obviamente, que era um plano do vilão, né? Bem nesse sentido. E esse caso ficou famoso porque Vini, tem uma questão legal que permite, tipo, isso acontecesse com facilidade, né? Por se tratar numa reserva indígena, então não tem interferência direta do governo, da polícia. Você consegue acobertar mais os casos, sendo que eles não têm... Eles têm o poder econômico, mas eles não têm um poder social. Não importa quão rico eles fossem, exatamente. Eles jamais eram vistos como cidadãos plenos e tudo mais. Então... A grande diferença é porque você tinha uma estrutura de polícia nos Estados Unidos que tinham os Rangers, que eram o pessoal que conseguia meio que andar de um estado para o outro, que era o pessoal que eles não eram uns bounty hunters, como é que é em português? Caçador de recompensa, mas eles tinham essa possibilidade de ir atrás desses grandes criminosos e expandir um pouco a capacidade deles. Então eles tinham essa mobilidade quase moral de ir nos lugares. Então tirando essas pessoas, o resto era o xerife da cidade, era a polícia da cidade. Isso que foi o que você falou. Você está dentro de uma reserva, ninguém podia mexer. Então era muito... Como os Estados Unidos ainda são estados, né, separados, ainda são, e naquela época era ainda mais, porque era mais separado. Então você... eles conseguiram fazer essa estrutura, essa massacre, esse assassinatos de série, de um jeito que fosse escondido pela própria estrutura do local. E isso só é quebrado porque ali, e aí se você quiser saber mais sobre isso, você vai lá ver outro filme do Leonardo DiCaprio, o Hoover, né? Que é Edgar ou é Hoover o nome do filme? Não lembro. Que é a cinebiografia do J. Edgar Hoover, que é o cara que cria o FBI. Eu acho que é Hoover. Que é a cinebiografia do cara que cria o FBI. E aí o FBI, ele justamente é um braço do governo dos Estados Unidos que é um birô de investigação que tinha essa cara de federal. A gente compara um pouco ele com a Polícia Federal do Brasil, mas não é tão igual, assim. Ele é um birô de investigação mesmo, assim. Ele como os estados são separados, o FBI ele tem essa capacidade de transitar entre os estados e ter o mesmo poder em todo lugar. Então, a Polícia Federal é mais engessada, né? Ela é mais a atuação de uma polícia mesmo. E ela tem várias funções no Brasil, né? A Polícia Federal tem função da parte de cuidar de estrada, fronteira. Ela tem função de investigação também. Isso. Então, o FBI não, o FBI é um órgão de investigação. O órgão de investigação. Então, quando ele é criado,
o primeiro caso não, porque ele pega uns casos pequenos, vai lá ver o filme que ele mostra, mas o primeiro grande caso que eles pegam é justamente esse da nação Osage, que eles enviam os agentes para lá e tal, e eles realmente solucionam o caso, né? Solucionam o caso não, porque eles encontram 20 mortos, mas existe a possibilidade de ter mais que 2 dezenas ainda de desconhecidos. Então... É muito louco que a gente está há 17 minutos e a gente ainda está explicando o que é o filme, assim, a história. Porque é complexa mesmo. E é legal demais. Exatamente. E não é porque a gente fala que, mas quando você fica muito tempo explicando o filme, às vezes o filme é ruim. Não, nesse caso não. Nesse caso é que ele tem um contexto histórico tão específico que se você perder... E aí, vamos lá, já entrando no filme, o Martin Scorsese, ele consegue cercar a trama do contexto histórico muito perfeito. Então você entende o que é o Osage, você entende quem são as pessoas, você entende quem é o pessoal lá. Ele não tem pressa, né, do negócio da FBI, porque a história acompanha... Não tem pressa de nada, assim, na verdade. Não, o filme. mas eu entendo a razão.